Ok, tudo bem? Estamos falando do tema metanoia. Nós estamos falando da parte do pensamento. É o pensamento que dá vida ao intelecto do homem, funcionando como uma espécie de alicerce básico, ou seja, fundamento, fundação, a partir de onde se assentam, ou seja, se constrói o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Eu quero falar dessas três partes agora. Nós vamos ilustrar assim, como se fosse três cômodos dentro da mente humana, construídas em cima do alicerce chamado pensamento. A parte consciente, primeiro cômodo, consciente, da mente, que representa a capacidade de escolher. É composta pela tríade: eu sei o que faço, eu quero fazer o que eu faço e eu de fato sou livre para fazer o que faço. Essa é a parte consciente, significando que eu tenho plena capacidade de escolha, autodeterminação e consciência crítica em relação ao que ocorre comigo. Esse é o primeiro cômodo. O segundo cômodo, que se constrói em cima dos pensamentos ou do pensamento, é a parte inconsciente. É a parte do cérebro responsável pelos sentimentos das pessoas, mas também é a parte automática do cérebro. É a parte que domina o corpo e que faz a pessoa fazer algumas coisas que muitas vezes a pessoa não queria fazer, porque isso está no automático. Essa é a parte inconsciente. Isto é, a parte inconsciente da mente acha que prejudicará a outra pessoa. Inconsciente. Quando a pessoa está dirigindo um carro, ela não precisa dizer assim: agora eu preciso mudar a marcha, pisar na embreagem, no freio, no acelerador. Isso já está no automático, porque ela treinou fazer isso. Isso é inconsciente. Muitas atitudes nossas, até vícios e algumas coisas limitantes, elas estão em cima desse cômodo, ou dentro desse cômodo chamado inconsciente, que está no automático. E essa mudança é uma mudança que precisa muitas vezes acontecer para que essas reações automáticas não aconteçam. Um exemplo: quando você dá uma resposta má para alguém sem querer, saiu a resposta, essa resposta está gravada no cômodo chamado inconsciente. Precisa mudar? Isso é transformação da maneira de pensar. Eu preciso mexer no cômodo chamado inconsciente se eu quiser que essa mudança ocorra. Ok? Então é muito importante a gente conhecer como a mente funciona, como os pensamentos funcionam, para que eu saiba, na hora de uma reação que eu tenho mental, eu possa saber em que cômodo está e como eu posso alterar isso. A mente humana é o órgão que aceita mudanças. O corpo humano aceita mudanças. Por exemplo, você pode mudar o corte do cabelo, você pode mudar a cor do cabelo, você pode alterar os seus músculos, você pode diminuir a barriga, aumentar a barriga. O corpo humano aceita mudanças. A mente também é um órgão complexo, mas importantíssimo, mas ele aceita mudanças, desde que nós queiramos mudar. A última parte, que eu considero o cômodo mais importante em cima dos pensamentos, é a parte do subconsciente. E é importante que a gente pare um pouquinho no subconsciente, porque é no subconsciente que está registrado as partes mais importantes da mente humana. A parte do subconsciente, já na outra ponta do pensamento, ou seja, inconsciente, consciente e subconsciente, está, segundo a ciência, esse cômodo, está o sistema chamado sistema Grisa, que é o subconsciente, que age autonomamente, ou seja, automático, sem pedir licença,
ao consciente nem ao subconsciente, ao inconsciente. Fato que muitas vezes pensar aquilo que eu não quero pensar, subconsciente. É no terreno, ou seja, no cômodo do subconsciente que está localizado o gatilho de memória. O que significa esse gatilho? Ele dispara milhões e milhares de vezes, dando os primeiros significados às imagens, aos sons, às formas de tudo que ouvimos, vimos, sentimos ou tocamos. Tudo isso registrado no subconsciente. É onde existem os registros de memória. E é importante você entender que é no subconsciente também que estão ali registrados as fobias, os medos, os preconceitos, as rejeições, os traumas, ou seja, todas as coisas ruins também estão no subconsciente. E é aí que nós precisamos, com muito cuidado, mexer nisso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem duas crianças brincando em uma sala que tem uma escada. As duas crianças sobem na escada e as duas crianças caem no chão, choram. E os pais dessas crianças vêm e as socorrem. Uma dessas crianças cresce e nunca mais consegue subir em uma escada, ela tem um trauma, ela fica pálida quando tem que subir em uma escada, e a outra criança tirou de letra, sobe dessa escada toda hora, durante toda a vida. Por que isso acontece? Naquela criança que não sobe escada, não pode nem ver uma escada, está o trauma, a fobia. Ou seja, no momento que ela caiu, aquele registro de memória ficou gravado no seu subconsciente e fez com que ela gerasse um trauma, um medo. A outra criança não teve esse registro porque o pai, no momento, soube conduzir. Ele deve ter falado: filho, isso vai acontecer. Você vai subir várias vezes em escada, você vai cair, pode se machucar, mas não tem problema, a vida é assim. Vamos enfrentar a escada. O outro, pai ou mãe, pode ter dito: filho, que perigo, não suba nessa escada, você vai se machucar. Então isso gerou um registro de memória e o gatilho da memória, ele é disparado milhares de vezes durante toda a sua vida. Tem pessoas que têm medo de dirigir, fobia. Tem medo de atravessar a rua, fobia. Tem medo de subir em alturas, fobia. Como que eu venço essas fobias? Eu preciso deletar ou guardar a pastinha da fobia do registro da memória e buscar a solução, uma cura. E disso nós vamos falar um pouquinho para frente. A partir dessa realidade é que entram em campo, no jogo da mente, as três brechas definidas como brechas neutras, brechas traumáticas e brechas saudáveis, que nós vamos falar agora. Primeira brecha, brecha neutra. A brecha neutra é responsável por 90% dos registros mentais referentes ao cotidiano humano, a vida humana, desde sua formação no ventre. Ela registra a vida humana, brechas neutras. 90% dos registros estão nessa brecha neutra. Aliás, local este de pouco conteúdo de cunho emocional. Neutro, o que é neutro? Neutro é quando um episódio da sua vida acontece na sua vida que ele cria um registro, mas ele não interfere nem para o bem nem para o mal. Isso é neutro, fica ali registrado, mas não te faz nem mal nem bem, está tudo tranquilo, está tudo bem. 90% dos registros estão nessa portinha chamada brechas neutra. Não se preocupe, está tudo certo. A outra brecha que existe dentro do subconsciente é a brecha saudável, ou chamada também de brecha light. O que é isso? São registros de memórias saudáveis. Eu encontrei com a minha mãe, com meu pai, com meu parente, fui passear, fui para a praia a primeira vez, conheci o museu, conheci a serra, vi a estrada, puxa vida, que legal. Isso é um registro de memória saudável. Não causa um trauma, não causa nada, ele é
um registro saudável, mas está dentro da brecha saudável. Estou falando tudo isso dentro do subconsciente. Esses registros são prazer, altruísmo, tolerância, capacidade de análise. Tudo isso está nessa portinha dentro do subconsciente chamado brecha saudável ou light. A última, que é a mais complicada, que eu preciso parar um pouquinho, você também precisa de mais atenção, são as brechas traumáticas, também chamado pelos analistas, terapeutas de killers, ou seja, brechas que matam, registros que matam a memória, que matam o ser humano através dos traumas e das fobias. São os responsáveis pelo registro de experiências fóbicas relacionadas a perdas, frustrações, privações, sentimentos de culpa, superproteção, do ter pena de, e assim por diante. Evidentemente, muitas vezes as brechas ou esses registros não matam o corpo físico, mas acorrentam o consciente, impedindo-o de ser o gestor maior da vida. Isso mata a maneira de pensar, a maneira de viver, e muitas vezes os registros desses traumas e desses registros de memória levam a pessoa a ter uma vida limitada. Não é uma vida extraordinária, a vida limitada. E isso precisa ser revisto para que eu tenha uma vida abundante, para que eu experimente, Romanos 12, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso resolver tudo que aconteceu na minha vida nesses cômodos, consciente, inconsciente e principalmente no subconsciente, eliminar esses registros, apagar esses registros. E só há um jeito de fazer isso, e eu quero falar um pouquinho desse jeito daqui a pouco, mas eu quero ler para encerrar esse vídeo, Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23, que dizia, Jesus dizia, o que sai do homem, isto não contamina o homem. Desculpe, vou ler de novo. E dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do homem, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem do pensamento do homem. Pensamento é muito importante. Resumindo essa parte, nós falamos da mente consciente, é a parte do cérebro que pensa, raciocina, analisa. A mente inconsciente, que é a parte automática, tudo que eu aprendi que já está no automático, inconsciente. E a mente subconsciente, ou seja, os três cômodos construídos em cima do pensamento, e eu preciso dar muita atenção para o que está no subconsciente, que são os registros traumáticos, fóbicos, de rejeição, que causam muito mal ao ser humano. Eu preciso analisar muito bem essa parte nesse cômodo. A sabedoria está em saber usar a mente a seu favor. E aí está o poder em aprender isso e ser gestor dos seus pensamentos. Te abençoo em nome de Jesus, te convido a estar conosco no próximo vídeo, que é uma sequência da metanoia, transformação da maneira de pensar.